Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos na cor castanho e estou vestida com uma camisa jeans. O cenário do programa é azul com a logomarca do programa JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN divulga a data para a realização do segundo leilão de 2022. Justiça do Trabalho Potiguar determina a reintegração de posse de empregado de empresa petrolífera que ficou impossibilitado de exercer as atividades embarcado. Você vai ver também que outra empresa foi condenada a reverter uma demissão por justa causa de uma ex-funcionária. Nós vamos mostrar também como funciona o programa de estágios do tribunal. E ainda, hoje tem uma entrevista com Lauro Silveira, servidor do tribunal que recentemente assumiu a presidência da Comissão de Ética do TRT-RN. Nós vamos falar sobre o novo Código de Ética do Tribunal e a importância dele para o andamento da Justiça do Trabalho. Não sai daí que o programa está só começando. A primeira turma do TRT-RN determinou que uma empresa do segmento petroleiro reintegre imediatamente um cozinheiro que ficou impossibilitado de exercer as funções embarcado. A decisão unânime também prevê que o empregado trabalhe em terra, ganhando um salário equivalente ao que recebia antes. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região determinou que a Petrobras Transporte S.A., mais conhecida como Transpetro, faça a reintegração de um cozinheiro de navio que ficou sem condições de exercer a profissão para outra função da empresa em terra. De acordo com orientação médica, o cozinheiro se encontra sem condições de retornar ao trabalho em regime embarcado, tendo que ser readaptado para outro cargo. A Transpetro havia demitido o cozinheiro sem justa causa, com a alegação de que a readaptação do profissional para uma função em terra seria impossível, pois se enquadraria em um desvio de função. A empresa alegou ainda que o processo seletivo público para admitir empregados que irão trabalhar no mar e na terra são distintos, pois o serviço a ser desempenhado em cada uma dessas áreas é totalmente diferente, com avaliações e cargos de carreira diversos. Para o desembargador Ricardo Luiz Espíndola Borges, relator do processo no TRT-RN, a realização de concurso público e a existência de quadro de mar e de quadro de terra não impedem a readaptação de empregado em sociedade de economia mista, como no caso da Transpetro. De acordo com o magistrado, abre aspas, só implica afronta aos limites do artigo 37 da Constituição, no que versa sobre concurso público, quando a readaptação resulta em ascensão para cargo superior ao original, fecha aspas. Isso porque essa ascensão de cargo é vedada pelo ordenamento pátrio, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal se posicionado sobre o tema, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 368. O relator ainda conclui, abre aspas, portanto, a readaptação é lícita, além de constituir providência necessária quando, durante o contrato de trabalho, o empregado perde a aptidão para o exercício do ofício por motivo de enfermidade ou acidente, fecha aspas. A decisão da primeira turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da segunda vara do trabalho de Natal. No mês de março, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte regulamentou o programa de estágios com algumas mudanças, entre elas a seleção de estagiários de cursos de pós-graduação. Na matéria a seguir, a gente explica como funciona esse programa e dá detalhes do resultado do último processo seletivo divulgado no fim do mês de maio. Hoje, o TRT-RN conta com pelo menos 120 vagas de estágio de nível técnico, superior e de pós-graduação, em Natal e no interior do estado. Estudantes de 16 áreas, como Direito, Contabilidade, TI e Administração, têm a oportunidade de ingressar na instituição. Este ano, uma regulamentação trouxe novidades para o programa de estágio. Seguindo uma orientação do Conselho, prevista na Resolução 307 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a gente editou um ato
E as principais mudanças que vieram, tanto nessa resolução quanto no ato do tribunal, foi a criação das vagas para pós-graduação, né? A gente tem agora estágio para pós-graduação. Inicialmente a gente está começando com 10 vagas para ver a experiência. Em sendo exitosa, é muito provável que isso também seja ampliado, né? Por enquanto são só 10 vagas de direito, mas pode ser a possibilidade de aumentar, né? Outro ponto que também foi que trouxe, né, foi a prova que a resolução trouxe, foi a existência de prova, a exigência da gente fazer uma prova de seleção. Outra novidade trazida pela regulamentação foi a implantação de um sistema informatizado para a gestão dos estagiários, o GEST. A resolução 307 do CSJT trouxe a implantação do GEST, que é um sistema informatizado de gestão de estagiários. Os estagiários vão poder registrar sua frequência diária no sistema, bem como o recesso férias, e isso tudo vai impactar na folha de pagamento, porque antes era feito por planilhas, manual, né, com o nosso controle aqui, e agora vai otimizar o nosso trabalho, porque vai ficar dentro do sistema, a gente vai ter que ter um controle no sistema. A última seleção para vagas de estágio não obrigatório aqui na instituição já aconteceu seguindo as orientações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com a realização de provas. Antes, era levado em consideração apenas o índice de rendimento acadêmico. 1.800 estudantes da graduação e da pós-graduação participaram do processo seletivo. O resultado já foi divulgado e os aprovados devem começar a ser convocados agora no mês de junho. Praticamente todas as áreas, todos os setores do tribunal têm estagiário. Eles têm um período de 2 anos aqui e tem um supervisor de estágio, né, que normalmente é o diretor, que orienta esse estagiário durante o período dele aqui, né, juntamente com o professor orientador da instituição de ensino. Esse é o primeiro estágio da Ana Paula, que é estudante de gestão pública do IFRN. No TRT desde setembro do ano passado, ela conta como tem sido a experiência. Está sendo uma experiência maravilhosa. O ambiente organizacional também é maravilhoso. Os servidores estão sempre dispostos a estar me auxiliando, a esclarecer as dúvidas que acarretam nas atividades. Ver a teoria na prática está sendo excepcional para o meu diploma e crescimento profissional também. Já a Maria está finalizando o curso de Biblioteconomia na UFRN. No Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ela foi responsável por aperfeiçoar e fazer o tratamento de documentos do setor de gestão de pessoas. Meu estágio aqui no TRT, ele iniciou no ano passado e já fazem 7 meses que eu estou aqui. E para mim está sendo uma experiência incrível, assim. São documentos, declarações, ofícios, memorandos que a gente trabalha. E o próprio tribunal, ele possui uma tabela que classifica esses documentos. Ou seja, a gente percebe que existe essa preocupação para gerir essas informações, né, para tornar o trabalho do profissional acessível, mais funcional, né? E aqui no setor, na CGP, na gestão de pessoas, em especial aqui no SEACS, eu venho desenvolvendo esse trabalho. Está sendo, assim, para mim, uma experiência incrível, porque eu estou dando início, né, a uma coisa que não existia antes, que é na gestão desses documentos. No próximo dia 9 de junho, a partir das 10 horas da manhã, o TRT-RN vai realizar o segundo leilão do ano, reunindo mais de 60 lotes com bens penhorados nas varas do trabalho de Natal e do interior. O leilão vai acontecer exclusivamente online e será presidido pelo coordenador da Divisão de Inteligência e Central de Apoio à Execução do Tribunal, o juiz Cássio Oliveira Manuel. Entre os itens que vão ser leiloados estão veículos, imóveis, terrenos, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, materiais de construção, além de semijoias e perfumes. O responsável pelo certame vai ser o leiloeiro Edeilson Peixoto Fidelis. E quem tiver interessado em participar deve aderir às regras do leilão que estão no site www.fidelisleilões.com.br. Também é possível acessar o edital na íntegra através do site oficial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Agora a gente faz uma pausa e na volta tem mais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar e uma entrevista com o presidente da Comissão de Ética do Tribunal, Lauro Silveira. Nós falamos sobre a criação do Código de Ética do Tribunal. A gente volta já.
O Judiciário Potiguar realiza no dia 11 de junho, no Parque das Dunas, em Natal, uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento começa às 8 da manhã e vai contar com palestras sobre a Agenda 2030, caminhada orientada, aula de dança, massagem, recreação e dicas práticas de reciclagem. A iniciativa é uma realização em conjunto do TRT-RN, TRRN, JFRN e TJRN, com o apoio da Sintra-Jurne, Academia Bodytech e Unimed Natal. Uma ex-empregada de uma empresa de seguros teve a demissão revertida depois que o empregador não apresentou evidências de que houve motivação para demiti-la por justa causa. A ex-funcionária foi desligada da empresa, mas sem justa causa, e deve receber todos os direitos trabalhistas frutos da rescisão contratual. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região reverteu a demissão por justa causa de uma ex-empregada de uma corretora de seguros, demitida com uma alegação de pouca produtividade no serviço. De acordo com o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, no caso da demissão por justa causa, a falta do empregado tem que ser comprovada pelo empregador, como também a observância dos requisitos circunstanciais, como, por exemplo, aplicação da graduação das penas, imediatidade da punição, inexistência de perdão tácito, bem como outros. Na ação trabalhista, a ex-empregada alegou que foi admitida pela reclamada em 1º de fevereiro de 2021 na função de especialista em microfinanças, sendo demitida no dia 13 de fevereiro do mesmo ano sob a alegação de falta de produtividade. A empresa alegou que a justa causa ocorreu em razão de desídia no desempenho de suas respectivas funções. No entanto, de acordo com o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, o exercício do poder disciplinar do empregador tem função pedagógica, com a finalidade de adequar o comportamento do trabalhador necessário para o cumprimento de suas obrigações contratuais. O magistrado acrescentou, abre aspas, em consequência, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a necessidade de aplicação gradativa das punições e, somente em caso de reiterado descumprimento contratual por parte do empregado, deverá ser aplicada a justa causa, fecha aspas. Ainda de acordo com o desembargador, as provas produzidas no processo não comprovam a ocorrência de faltas graves e reiteradas ou a observância de imediatidade e gradação das penalidades. O magistrado assim concluiu, abre aspas, nesses termos, entendo que o caso foi devidamente analisado pelo julgador originário, no caso, a 7ª Vara do Trabalho de Natal, e que as razões de decidir são bastante contundentes, de maneira que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 895 da CLT, fecha aspas. Com a decisão, a demissão por justa causa foi revertida em demissão sem justa causa, com direito a todas as verbas rescisórias previstas para esse tipo de desligamento. O julgamento da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte instituiu recentemente o seu próprio Código de Ética, como recomendavam os conselhos superiores. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Lauro Silveira, que é presidente da Comissão de Ética do TRT da 21ª Região. Muito obrigada pela participação aqui no programa, viu, Lauro? Muito boa tarde a todos, prazer é todo meu, estou à disposição. Lauro, essa já era uma recomendação, né? E como que foi a aprovação no ano passado e esse ano, mais recentemente, a instituição mesmo, de fato, dessa comissão de ética? Perfeitamente. O Tribunal Regional do Trabalho recebeu uma recomendação do CNJ e também do CSJT, a fim de que, em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição, e também, que é o capítulo que trata sobre a administração pública, e também em obediência à Lei 8.112 e à Lei da Improbidade Administrativa, fosse instituído no âmbito deste tribunal, assim como ocorreu em todos os tribunais do país, o Código de Ética e Conduta dos seus respectivos servidores. Como é que a população, a sociedade em geral, tem acesso a esse código? Onde é que ele vai ficar disponível? No próprio site do Tribunal Regional, trt21.jus.br, no link de resoluções administrativas, legislação, resoluções administrativas, é a resolução 23/2021. E o que é que a gente vai encontrar lá nesse Código de Ética e qual a importância dele para uma instituição como o Tribunal de Justiça do Trabalho?
O Código de Ética é um conjunto de normativos, de regras de conduta, de moralidade, de ética, que institui o decoro, a disciplina, os princípios a serem observados por todos os servidores aqui do tribunal. Né? Posso destacar como princípios fundamentais a legalidade, a impessoalidade, a qualidade dos serviços que são prestados por todos nós servidores aqui no tribunal, e também a questão da ausência de subjetividade na interpretação da principiologia, né, de forma que não haja favorecimentos e nem predileções a partes, servidores e advogados. Entendi. E qual o papel da comissão de ética? Ela, de posse, né, desse código de ética que estabelece todas essas regras, ele vai poder fazer o quê? A comissão de ética, como eu já falei, é formada por 6 servidores do tribunal, 3 titulares e 3 suplentes, e o papel dela, basicamente, é conhecer das denúncias que chegam até nós, servidores, membros da comissão, propor ou o prosseguimento ou o arquivamento dessa denúncia com base nos próprios dispositivos do Código de Ética. A gente propõe à presidência, que dá o devido encaminhamento ao Tribunal Pleno. Também somos responsáveis pela qualificação do grupo de servidores no que se refere à temática de assédio moral e também várias outras regras de conduta, órgão consultivo. A comissão de ética é um órgão consultivo, até nós podem chegar deliberações, podem chegar consultas, que a gente vai fazer o devido encaminhamento e esclarecimentos aos interessados. E essas denúncias podem ser feitas pela população também? As denúncias podem ser formuladas tanto por servidores, como por magistrados, como também pela população em geral, né? O Código de Ética nomina de interessados, e aí a palavra interessados possui esse âmbito bem largo do que seja, de quais pessoas podem formular essas denúncias. Elas são dadas conhecimento à comissão de ética por intermédio da ouvidoria, que faz chegar até a comissão de ética essas denúncias, e aí, em caráter sigiloso, a comissão se reúne e propõe à presidência o arquivamento ou a continuidade da representação. Lauro Silveira, presidente da Comissão de Ética do TRT 21, muito obrigada pela sua entrevista aqui do programa. Por nada, eu estou à disposição sempre. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT do Rio Grande do Norte através do nosso site oficial e das redes sociais, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Uma boa semana para você e até a próxima!